Vamos ver o atributo despertar para o universo que o próprio interior guarda. Ele é do grupo Igualdade número 1. Este é um atributo muito amplo, dos mais amplos que nós temos, porque ele representa todos os níveis de consciência e todos os planos nos quais nós podemos nos mover e existir. A partir da página 305 do glossário esotérico, nós temos o verbete níveis de consciência. Naqueles quadros, naqueles esquemas, nós temos um treinamento para a nossa visualização de todos esses níveis de consciência do ser. Nós vamos ver que tudo está no nosso interior e que à medida que nós nos aprofundamos, é à medida que nós vamos conhecendo esses nossos níveis de consciência, que nós vamos nos ampliando, que vamos conhecendo e vivendo tudo aquilo que está disponível e que é permitido ao ser viver. Nós temos à direita desses quadros os níveis de consciência do ser e as possibilidades de nós desenvolvermos e de nós conhecermos o nosso interior, desde a personalidade humana até a consciência de Logos, à direita deste quadro. E à esquerda nós temos os grupos internos, as escolas internas e os conselhos, que são aqueles estados ou aquelas situações internas nas quais o nosso desenvolvimento superior vai se dando. Cada plano desses, cada dimensão de vida é um mundo. Esses mundos e esses planos são regidos por leis específicas deles. Têm seus habitantes, têm seus propósitos evolutivos e nós podemos estar nestes planos todos. Esse seria o nosso caminho evolutivo. Esses mundos, esses planos, esses seres, isso são diferentes graus de vibração nas quais a consciência vai se apresentando. Então nós estamos no mundo ou estamos no universo que corresponde ao nosso grau de consciência, à nossa vibração. E à medida que o nosso grau de consciência vai se elevando, que a nossa vibração vai se afinando, então ou o mundo vai evoluindo, o mundo vai se ampliando, ou nós transmigramos de mundo, de dimensão ou de grau de consciência, penetrando em um mundo mais avançado. Então, enquanto estamos em um mundo, enquanto estamos em um universo desses que se encontram em nosso interior, ou nós estamos aí para aprender alguma coisa, e quando já chegamos num certo grau de conhecimento, passamos a servir aí, passamos a desenvolver algum trabalho em benefício deste plano, deste mundo, ou dos seres que habitam este mundo, das energias que se conduzem aí neste mundo. E quando cumprimos então a nossa tarefa nesse mundo, ou nesse universo, ou nesse plano de consciência, então cabe a nós prosseguir, evoluir, aprofundar naquele mesmo mundo, a serviço ou em um outro. E quando entramos em um outro ou em um outro plano, lá nós somos aprendizes. Num certo sentido, recomeçamos a nossa trajetória de aprender as coisas desde o princípio. Então, cada mundo destes, cada plano de consciência
que existe dentro do nosso ser, isto é uma escola para nós. Então, inútil nós ficarmos descontentes com um determinado mundo, inútil nós acharmos que aquele mundo não serve para nós, ou que os habitantes daquele mundo não servem. Tudo isto é uma coisa inútil, porque nós permanecemos nessas condições, nós permanecemos nesses estados, enquanto tivermos alguma coisa para aprender ali. E quando aprendemos já alguma coisa, então inútil querer desprezar aquilo, porque se você aprendeu alguma coisa, deve começar a aplicar ali, deve começar a viver aquilo ali, em benefício deste mundo, em benefício daquele plano de consciência ou dos seus habitantes. E é só quando nós nos integramos nesses mundos, fazemos parte efetiva destes mundos, só quando nós somos úteis a esses mundos, quando a nossa presença nesses mundos é uma questão de melhoria, quando a nossa presença aí representa progresso, é só aí que nós vamos sendo observados, que a nossa vibração vai ficando adequada para nós eventualmente mudarmos de mundo e recomeçarmos a nossa trajetória. Então, nessas trajetórias, o que nós aprendemos realmente é nos relacionar com infinitas modalidades de energia. Energias que se apresentam sob vários aspectos, de diferentes formas, aprendermos a usar esta energia a serviço, aprendermos a distribuir esta energia, a irradiar. Então, esses mundos são todos uma escola, esses níveis são todos uma escola. Nós falamos em mundos e isto é uma pequena parte da nossa senda, porque a nossa senda, o nosso caminho, também atravessa estados de consciência que não são exatamente mundos, mas são estados de consciência que eventualmente fazem parte de entidades. Então, nós podemos, a uma certa altura, dentro do nosso universo interior, na nossa vida interior, estarmos atravessando um determinado estado de consciência, que é a aura de uma entidade. Então, isto não é um mundo, isto é um outro estágio, isto é uma outra aprendizagem. E nós podemos, no nosso desenvolvimento, eventualmente aprender a estar na aura de uma entidade, que é muito diferente de um mundo, e ao mesmo tempo estarmos em algum mundo. E com isto vamos levando aos mundos esta vibração, essa qualidade que nós vamos absorvendo na aura de alguma entidade. Esse contato com os mundos, com os seres que habitam esses mundos, e este contato com a aura dessas entidades que não são os mundos, isto tudo vai nos ensinando e vai nos preparando para nós consumarmos o propósito da nossa existência. Porque a nossa existência não é em um mundo só. A nossa existência é em diferentes mundos. E a nossa consciência vai se ampliando com esses contatos, e à medida que ela vai se ampliando, nós vamos aprendendo a estar em vários planos, em vários mundos ao mesmo tempo. Vamos aprendendo a habitar essas várias dimensões de consciência e esses vários mundos. Esses níveis de consciência que nós temos dentro de nós, que nós temos no nosso interior, são os universos que o nosso interior guarda, que o nosso interior
representa e contém. Então, este atributo não diz respeito, por exemplo, aos níveis materiais e concretos, e não diz respeito também aos níveis sutis ou aos níveis psíquicos, porque nos níveis materiais e concretos nós encontramos a consciência ordinária, como neste mundo no qual nós estamos atualmente. É um mundo de consciência humana, um mundo onde a consciência humana é a base comum e normal. Então, isto também está lá registrado no nosso mundo interior, no nosso universo interior, porém, este atributo não diz respeito a este mundo material e concreto. E também não diz respeito àquilo que nós chamamos de mundos sutis ou de níveis sutis, que são os níveis intermediários da consciência, isto é, entre os níveis concretos, os níveis densos, materiais e os níveis de consciência mais sutis. Então, este atributo não diz respeito à nossa vida externa, à nossa consciência ordinária e também não diz respeito à nossa consciência intermediária, astral, etérica e mental pensante. Esse atributo começa a dizer alguma coisa para nós a partir dos nossos níveis abstratos, isto é, a partir daquele nível da nossa mente que se desenvolve não com o pensamento, mas que se desenvolve a partir daquilo que capta do mundo intuitivo. É aqui que este atributo começa a nos trabalhar. Então, esses nossos níveis abstratos, mais internos, que são a nossa mente nos seus níveis mais altos, o nosso plano intuitivo e o nosso plano espiritual, é aqui que este atributo começa a falar conosco. Então nós teríamos que silenciar, teríamos que realmente nos abstrair daquilo que são as nossas reações aqui no mundo concreto, ou no mundo emocional, ou no mundo mental pensante. Teríamos que nos abstrair disto, que ficar em silêncio, para começarmos a colher aquilo que este atributo nos traz. E o que ele nos mostra é que, além desta nossa consciência ordinária, humana, além desta consciência conhecida, o que este atributo começa a nos sugerir, começa a nos fazer sentir, é que existe uma realidade, um mundo, ou que existe um estado de consciência, ou um nível, logo além desta nossa consciência ordinária, deste mundo que nós conhecemos e que nós chamamos de grupos internos. Estes grupos internos, isto é um nível de consciência povoado por almas, por eus superiores, não povoado por personalidades, não povoado por egos, como são estes mundos concretos, ou esses mundos mentais e emocionais. Mas o nosso primeiro encontro, a nossa primeira descoberta, o nosso primeiro reencontro com um mundo melhor, com um nível mais amplo, com habitantes ou com semelhantes nossos, mais evoluídos, isto é, nos grupos internos, que aqui já não é chamado de mundo, grupos internos que fazem parte já do mundo interior, que é um mundo bem mais amplo. Nesses grupos internos, que é o nosso próximo passo, então aí nós vamos começar a aprender, viver a situação de sermos
custódes e de sermos transmissores daquilo que são as energias dos raios e as qualidades dos raios para os mundos e para a humanidade. Então, enquanto nós estamos aqui no mundo concreto, enquanto nós estamos neste mundo material e externo que conhecemos, nós vamos contatando os raios, vamos percebendo os raios, as energias cósmicas dos raios. Porque aqui, estes mundos e nós somos manifestações destes raios. Mas quando passamos para o mundo interno, quando passamos para esta outra parte do nosso interior, quando passamos a fazer parte bem consciente destes grupos internos, aí, nesse mundo interno, nesses grupos internos, nós não estamos mais só para receber e para manifestar a energia dos raios, como vamos aprendendo aqui, neste mundo em que nós estamos. Vocês sabem que neste mundo onde nós estamos, cada corpo nosso, cada núcleo interno nosso, a nossa personalidade, a nossa alma, a nossa mônada, tudo isto aqui tem um raio. Tudo isto aqui aprende a manifestar este raio. E enquanto nós não damos passagem para esta energia bem livremente, nós não estamos dispensados de estar neste mundo. Nós não estamos dispensados de estar aqui. Nós vamos estar aqui até aprendermos a transmitir este raio, a receber esses raios, que temos vários no nosso ser para transmitir e irradiar. Mas, no mundo interno, nesses grupos internos, nós vamos entrar quando já damos passagem livre para estes raios. E aí, nesses grupos internos, neste mundo interno, vamos aprender ou a custodiar esta energia e a transmitir esta energia para a humanidade ou para os mundos. Então muda a nossa tarefa, muda a nossa função. Nós aqui somos como manifestações de raios, somos expressões de raios. No grupo interno, o primeiro mundo interno que nós vamos conhecer no nosso interior, lá neste mundo, como habitante deste mundo, nós vamos então aprender a custodiar esses raios e a transmitir estes raios para o mundo e para a humanidade. E nesses grupos internos, ou nesses mundos internos, nós ficamos o tempo necessário para nós aprendermos a sermos custódes de energias, a sermos guardiões e aprendemos a transmitir estas energias, a sermos realmente prepostos destes raios e não mais só canais para eles, mas sermos executivos, aprendermos a lidar com estes raios a ponto de sermos verdadeiros transmissores destes raios. Isto é o que nós vamos aprendendo nos mundos internos, nos grupos internos. E isto pode acontecer enquanto estamos encarnados em um mundo como este. E se estamos encarnados em um mundo como este e fazemos esta vida paralela, esta vida interior, é claro que a nossa presença em um mundo como este não vai ser uma presença comum, não vai ser uma presença como a presença normal das pessoas deste mundo, que usufruem deste mundo, que desgastam este mundo, que contaminam este mundo, que abusam deste mundo, como vocês sabem. Mas são presenças que canalizam, que irradiam energias criadoras, que desenvolvem, que manifestam neste mundo e para todos aqueles que estão neste mundo, estas energias criadoras dos raios. Agora, tendo terminado a nossa trajetória neste mundo interno, representado pelos grupos, então nós já estamos bem adestrados na condução
na distribuição, na irradiação desta energia dos raios. Já estamos nesses grupos internos que as nossas almas frequentam, que o nosso eu interno frequenta, aí nós já estamos bastante treinados em lidar com esta energia dos raios, em transmitir e colaborar com esta energia dos raios. Aí, nesse nosso mesmo universo interno, vamos mudar de nível e passamos desses grupos internos, passamos deste trabalho, desse serviço, desta convivência, desta vida nos raios, nós passamos para as escolas internas. Então, isto já é um outro grau de consciência que nós vamos conhecer dentro de nós. E nestas escolas internas, nós já nos encontramos em esferas de consciência que correspondem à vibração extraplanetária, porque tudo o que se falou até agora, a respeito de grupos internos e de trabalho com os raios, isto tudo representa a esfera de consciência deste planeta, onde nós nos encontramos. Mas o nosso interior não se limita a este planeta. O nosso interior abarca como consciência a consciência extraplanetária, a consciência de outros planetas. Isso tudo está no nosso interior. Porque a nossa trajetória como ser pode não ter começado neste planeta, como não começou, e não vai terminar neste planeta. Então, nas escolas internas, que são um outro mundo que nós temos dentro de nós, nós vamos aprendendo a receber, a processar e a transmitir não mais a energia dos raios, mas as qualidades daquilo que nós chamamos dos signos cósmicos, onde existem os modelos para todos os mundos, para todas as humanidades, para todos os seres. Então, no nosso mundo interior, no nosso universo interior, nós encontramos esta escola, encontramos esse estado de consciência extraplanetário que não é terrestre, isso está tudo dentro de nós, nós não precisamos viajar para isto, nós não precisamos sair de onde estamos para isto, nem precisamos nos desligar deste mundo, porque isso tudo está no nosso interior, isso está dentro de nós, e é indo lá para dentro, é optando por tudo isto que existe lá dentro, que nós vamos conhecendo. E nestas escolas internas, além de estarmos contatando essas qualidades dos signos, então aqui vem que coisas imensas, infinitas, começam a fazer contato com o nosso mundo interior, através desta esfera de consciência que nós chamamos de escola interna, onde podemos estar. E aí, finalmente, nós vamos entrar em um nível nosso, em uma área da nossa consciência, vamos chegar a um mundo nosso, aonde nós encontramos aquilo que nós chamamos de conselhos, que quando nós estamos já bem adestrados em manifestar as qualidades desses signos cósmicos, então nós começamos a contatar estes conselhos. O que nós chamamos de conselhos é este nível de consciência, ou essas consciências que custodiam, que manifestam e que servem a setores do plano evolutivo. Então nós aqui, nos mundos em que habitamos, nós vamos participando do plano evolutivo, mas vamos participando de um plano que se reflete na nossa vida e que nós vamos cumprindo. No nosso interior, em nível de conselho, em nível em que podemos funcionar como conselho, então, neste nível, nós contatamos
não só os raios e os signos cósmicos, mas neste nível nós chegamos a ficar consciente, identificados com setores do plano evolutivo universal para toda a vida. Bem, isto começa a acontecer, isto começa a ser contatado por nós, é naquela parte nossa, naquele nível nosso, ou naquele mundo nosso, que nós chamamos de mundo ardente. Mundo ardente, que é este mundo onde nós vivemos interiormente, além deste mundo mental, deste mundo astral, destes mundos intermediários, mas são planos, são níveis mais sutis do que o mental. Por isso é que se diz que tudo isto pode ser contatado e vivido mesmo quando estamos encarnados, porque a nossa alma já vive nesses níveis ardentes. Então, se a nossa alma, se o nosso ser interior, se esse nosso núcleo imediato, que nós chamamos de eu superior, se ele está nesses mundos ardentes, então nós podemos ter consciência disto mesmo encarnados. A humanidade resgatável começa a despertar nesses níveis ardentes. A humanidade hoje começa a contatar estes níveis. Tanto assim que esta humanidade, para viver nesses níveis, para ter consciência nesses níveis, para estar nesses níveis servindo, eventualmente se trasladando, eventualmente funcionando nesses níveis ardentes, estando a serviço de um plano, aí nós necessitamos, no nosso interior, já termos o nosso corpo causal, o corpo da alma, desenvolvido o suficiente para estar funcionando nesta trajetória, vivendo este mundo ardente. E quando este corpo da alma, quando este corpo que nós usamos para funcionar nesses mundos ardentes, quando este corpo já não é mais suficiente para penetrar níveis mais profundos deste mundo ardente, então aí nós já vamos necessitar do corpo de luz para funcionar aí, para viver aí, para servir aí. Ou se esse mundo ardente, essas dimensões ardentes estão abertas para nós em seus níveis mais profundos, então o nosso desenvolvimento é desenvolver o corpo monádico. Porque com o corpo de luz nós não podemos penetrar certos níveis do mundo ardente. Para ir mais a fundo, para contatar esta qualidade ígnea, para contatar estes fogos deste mundo ardente, então nós precisamos de um corpo mais poderoso, que é o corpo monádico. Então, nesses níveis ardentes, através do serviço do corpo da alma, do corpo de luz e do corpo monádico, nós vamos aprender neste mundo ardente, nesta área do nosso ser interior, nós vamos aprender tudo o que diz respeito à luz, a este nosso poder de compreensão, enfim, de luz. E é aqui, neste mundo ardente, começando a conhecer a luz, aprendendo a trabalhar com a luz, aprendendo a ser luz, é aí que nós adquirimos o poder de realmente transformar os mundos de onde viemos. É aqui, na aprendizagem com a luz, na vida, no corpo da alma, no nível da alma, no nível do corpo de luz e no nível da mônada. É aqui que nós vamos aprender o trabalho com a luz. Então, como alma, como corpo de luz ou como mônada, nós vamos então fazer esta aprendizagem, conhecer a luz em toda a sua glória,
vamos aprender a trabalhar com a luz e é aqui que vamos estar aptos para o serviço superior. Porque é só a luz que tem o poder de transformar estes mundos concretos. É só a luz que tem poder de transformar os mundos mentais, os níveis onde se sofre, se conflita, os níveis onde a evolução é misturada e entrecortada com tantos processos evolutivos humanos, animais e outros. Então, nesses níveis ardentes, nós aprendemos a contatar a luz, isto tudo dentro de nós, então nos transformamos realmente em um poder transformador. Então a nossa presença, a nossa irradiação, vai realmente transformar todos aqueles tipos de vida e todos aqueles tipos de mundo pelos quais passamos até agora. E aprendendo a fazer esta transformação, aprendendo a usar a luz desta maneira, a ser luz, nós chegamos no nosso interior àquilo que chamamos de níveis sublimes, planos e de dimensões sublimes, que são aqueles níveis nossos, aqueles recantos do nosso mundo interior, no qual a nossa mônada, nós como mônadas, vamos começando a penetrar a imaterialidade. Porque tudo isto que se falou é material. Tudo isto é um material mais sutil, mas é material. A vida interior, o nosso mundo interior, não está restrito a esta materialidade, mas ela começa a penetrar a imaterialidade. E isto é nos níveis nossos mais sublimes. Então aí começamos a contatar a vida cósmica, as leis imateriais, a vida imaterial. E aqui então algo acontece que o nosso mundo interior começa a passar por um processo que começa a se confundir com uma outra interioridade. E aí, a partir desses níveis sublimes do nosso ser, o nosso mundo interior vai se ampliando e não podemos mais chamar de nosso mundo interior. As coisas começam a se ampliar, as coisas começam a tocar alguns planos cósmicos e este mundo interior começa a não ser mais tão individual, mas a entrar em uma interioridade muito maior. Este atributo chega até aqui. Este atributo mexe com coisas no nosso ser que nos sugerem e eventualmente nos leva até a experimentar conscientemente estas coisas. Este grupo da igualdade, isto são 12 atributos que nos levam ao desenvolvimento interno deste tema. E despertar para o universo que o próprio interior guarda é o início desta caminhada, é o início da igualdade. Igualdade quer dizer que nós temos que encontrar a nossa afinidade com planos maiores de consciência. Nós somos iguais ao cosmos. Aqui há uma igualdade, aqui há uma essência única, uma unidade. Então, o estudo desses atributos e a vivência desses atributos vai terminar no serviço superior, isto é, depois que você chegou neste conhecimento, você vai então transmitir este conhecimento, você vai irradiar, vai ser este conhecimento nos mundos mais internos do seu ser. Então, este caminho da igualdade, que aqui neste trabalho nós tentamos exteriorizar e que depois vimos que isto tem que ser buscado dentro, tem que ser vivido internamente. Então, tudo isto passou para a parte interna dos seres. É algo que está no nosso caminho, no nosso ser para ser desenvolvido.
E todo este grupo da igualdade serve para isso. Todos estes atributos da igualdade servem para ir nos abrindo este caminho. E este grupo da igualdade é o que fala de nós nos encontrarmos diante do Espírito, de estarmos totalmente dispostos a nos transformar, porque se não houver uma decisão de nós nos transformarmos, se esta decisão não for uma coisa muito forte em nós, então nós não podemos prosseguir neste aprofundamento interno, não podemos conseguir estar nesses contatos. Isto precisa uma decisão muito firme de nós nos transformarmos. Nós nos transformarmos quer dizer não sermos a mesma coisa a cada momento que passa. Não estarmos no mesmo ponto, não estarmos vendo as coisas da mesma maneira a cada momento que passa. Isto é que o atributo quer dizer com transformação. Tudo isso, por mais elevado que seja, tem possibilidade de penetrar nos mundos concretos, se nós nos tornarmos canais para isto. E quanto mais esses canais ficam adestrados, quanto mais esses canais estão abertos e livres para receber e para irradiar isto vai penetrando sim nos mundos concretos, dentro das leis destes mundos, não? E dentro das leis também superiores que movem tudo isto. Mas um mundo concreto pode receber uma coisa desta até um certo ponto. Mas aquele tanto que ele recebe, para ele já é muita luz.